e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la, em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. A gente vê aqui na vida de Davi, meus irmãos, o exemplo de um líder que conseguiu fazer com que homens endividados, amargurados de espírito e angustiados se reunissem dentro de uma caverna chamada Caverna de Adulão. E ali ele, com a presença do Espírito Santo de Deus, Deus direcionou e levou a família dele para lá. E daqueles homens, ele fez homens valentes, homens de guerra. E essa situação a gente vê na vida destes 3 homens que são mencionados entre os valentes de Davi, quando Davi suspirou por água e eles irromperam lá no meio do arraial dos inimigos, foram buscar aquela água da cisterna. Isso mostra um sentido de equipe, né? um sentimento de equipe. O Davi era o líder que Deus havia escolhido como ungido do Senhor após a morte de Saul, e ele foi aquele que unificou as 12 tribos de Israel. Então Davi é um tipo de Jesus, que ele é aquele que unifica, que traz a unidade, que traz ali à tona aqueles que são valentes na sua obra. Davi, ele nunca trabalhou sozinho, pelo contrário, ele nomeou esses homens como seus generais, como seus guerreiros e aqueles que estavam mais próximos dele. E ele sempre confiou no trabalho deles, confiou na eficácia deles, confiou na valentia deles. Assim também, meus irmãos, nós estamos às vésperas de um grande congresso em Macapá, e eu quero trazer esta palavra de ânimo para que a igreja se una, pastor Dorival, a irmã Lucicleide, pastor Mesaque, a irmã Eugenie e todos os demais obreiros que estão cooperando nesta obra, as irmãs. É um trabalho que vai trazer muitas bênçãos para a igreja de Macapá. Nós estamos nos preparando aqui, orando, jejuando, conversando com o nosso pastor presidente e informando a situação. E o que nós queremos da igreja é ânimo. Tenham bom ânimo, sejam valentes como estes homens. Eles foram ao ponto de irromper no meio dos adversários para buscar água para o seu líder, né? Isso fala de um trabalhar em comunhão, um trabalhar junto com o líder junto com seus liderados. Isso traz muitas bênçãos e traz grandes vitórias, porque é isso que Deus quer ver. E nós estamos também orando para que Deus venha trazer um tema para este congresso. Os irmãos já coloquem em oração, os departamentos das igrejas coloquem em oração para trazer um tema, para que a gente possa então orar em cima desse tema. Deus ele tem mostrado para nós que vai ser uma grande vitória, mas que para isso a igreja tem que se unir, porque o nosso adversário não gosta que a igreja receba a palavra, que a igreja receba avivamento. O nosso adversário ele costuma se levantar nesses momentos, mas é tempo de vigilância, é tempo de unidade, é tempo de se unir com o seu pastor, é tempo dos departamentos se unirem com a sua liderança e todos juntos trabalharem naquilo que Deus colocar em suas mãos para fazer. Uma certa vez, Moisés, ele estava julgando o povo ali no deserto, multidões e multidões de pessoas. Seu sogro, Jetro, veio com ele e disse: Moisés, você vai morrer desse jeito. Você tem que dividir as cargas. Nomeia capitães de 100, nomeia capitães de 50, nomeia capitão de 1000 e de 10.000 e coloca sobre este negócio. E só aquilo que for de maior ou de suma importância para você julgar, você julga. Então, o que é que fala isso? Também de unidade. A liderança e seus liderados confiando no trabalho de um e do outro, mas sempre no espírito de submissão, primeiramente a Deus, submissão à liderança, né? Porque a Bíblia diz assim: velai pelos vossos pastores, porque eles têm cuidado de vós, eles dão de dar conta das vossas almas. Então é tempo da igreja em Macapá receber um grande avivamento, uma grande vitória, assim como esses valentes, né? Que possa irromper contra o adversário, né? Irromper contra o inimigo em oração, em jejum,
em unidade. Davi, diz a Bíblia que Davi, ele derramou aquela água, não porque ele desvalorizou o trabalho dos seus liderados, mas porque ele estava derramando ali perante o Senhor, pela valentia dos seus valentes, pela valentia dos seus guerreiros, que eles tinham disposição. Mesmo Davi só fez pensar, falou ali, quem sabe, né, desabafando, quem me dera beber da água que está junto da cisterna, junto à porta de Belém. E aqueles valentes, então, eles tomaram uma atitude de agradar o seu líder e de fazer aquilo que estava no desejo do coração do seu líder. A gente entende que o coração do líder vem com direção do coração de Deus. E os liderados são aqueles que estão ali ao seu lado, ombreados. Tem o exemplo também de Arão e Hur, quando Moisés estava no monte, orando na batalha que Josué estava travando lá embaixo do monte. Arão e Hur seguraram o braço de Moisés porque já se cansava, e eles se uniram ali, e a Bíblia diz que naquele dia o Senhor deu uma grande vitória para Israel. Então, a igreja de Macapá, é tempo de se unir, as igrejas do MUCA, a igreja do Brasil Novo, e viver um tempo de avivamento e de bênçãos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, conte com as nossas orações, conte com os nossos jejum, e que a igreja também se coloque em jejum e oração, se unam em oração, para que Deus venha operar grandes maravilhas no meio de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.